Fã de esporte, a gente vai bater um papo exclusivo com o Pedrinho, presidente do Vasco. Pedrinho, obrigada por receber a gente aqui. Já começo te perguntando sobre esse planejamento do Vasco para 2026, tanto dentro de campo quanto fora. Essa parte administrativa, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Tudo bem, Roberto? É um prazer estar falando com você, pessoal da ESPN. O planejamento ele acontece de uma forma muito antecipada, né? Não é só no término da temporada anterior, então ele já vem durante o ano de 25, a gente planejando o ano de 26. Falando na questão esportiva, obviamente, era a manutenção de alguns atletas, principalmente da equipe principal e principalmente do Rayan, que é uma joia do clube, e é difícil realmente você segurar um jogador desse porte, com esse potencial tão jovem, com um mercado tão desproporcional em termos financeiros, que principalmente a Europa. E aí, de forma pontual, a contratação de alguns jogadores para a gente fortalecer não só a equipe principal, como o elenco, até como carência, e a gente viu em alguns momentos a necessidade de trocas dentro das partidas para dar um elenco mais robusto para o Fernando Diniz. E na questão administrativa, muita coisa importante que a gente vai debater, recuperação judicial, a estrutura do centro de treinamento, novo patrocinador esportivo, tudo isso. Muita coisa, então, para a gente falar. Você falou aí do assédio, né, do Rayan. Como é que foi? Porque o mercado europeu está de olho nesse jogador. Como é que é segurar essa joia? A multa rescisória a gente sabe que é alta, mas como é que faz para segurar? A gente valoriza o atleta, né, em termos contratuais, não só para aumentar a multa também, mas para dar um salário, obviamente, compatível com o valor do atleta no mercado internacional. Então, esse é um dos movimentos, dos mecanismos, né, que a gente tem para segurar o Rayan. Não é fácil, mas por ele ser cria de São Januário, eu joguei com o pai do Rayan na categoria de base, ele sabe da estrutura que está sendo feita dentro de São Januário, dentro do clube, né, como instituição, de um retorno de credibilidade, de tudo que está acontecendo mesmo de transformação, de uma transformação verdadeira. Então, com isso, a gente conseguiu recusar uma proposta que não é do time mais potente da Europa, mas era uma proposta muito grande e a gente conseguiu convencer o Rayan de permanecer nesse primeiro período. Pode falar o time? É o Zenit. E aí, para a gente dar sequência no trabalho, mas é um assédio quase que diário pelo atleta, né? Então, assim, tem toda uma conversa com empresários, com família do Rayan, para que a gente consiga tê-lo ali em São Januário o máximo de tempo possível, sendo uma missão quase que impossível, assim. O Admar falou sobre redução da folha salarial, que é uma diretriz que veio do Departamento Financeiro, e sua também. Como é que vocês estão trabalhando em cima disso? Então, Roberta, esse é um processo mais duro, né? Porque a avaliação de alguns comentaristas, elas têm que ter um olhar diferente. Por quê? Alguns clubes estão num passo bem à frente, porque todo o processo anterior já está estabelecido. E aí eu digo, já tem um centro de treinamento de primeiro mundo, já tem todas as finanças equilibradas. Então a avaliação para esses clubes é o campo. Ela deixa de ser estrutura, né, a parte financeira. Então o início do comentário para esses clubes é o campo. Na minha visão, o campo, nesse momento, é o fim, porque eu preciso organizar o que vem antes do campo, que é a estrutura de centro de treinamento, que é pagar as dívidas do clube e aí sim, obviamente, chegar no campo. Mas o futebol, a paixão dos torcedores e os debates nos programas, eles não podem ter como pauta só a organização, porque isso não é o que interessa para o torcedor. O torcedor quer título, quer vitória. Só que no caso do Vasco, pelo processo que nós estamos passando, é um processo que a avaliação ela tem que ser também direcionada para o que está sendo feito em termos de estrutura do clube. Porque muito se falava durante muitos e muitos anos em reestruturação, era uma palavra muito usada por todos. E agora, efetivamente, a gente está reestruturando o clube financeiramente e também fisicamente com a questão do CT. Mas de forma dura, atacando as dívidas, que a gente vai falar um pouquinho sobre a RJ, se você quiser falar agora ou se não falar depois, sobre o pagamento das dívidas, e com isso a gente tem que fazer alguns equilíbrios financeiros, como diminuir um pouquinho a folha, mas ao mesmo tempo não perder a qualidade de um elenco, porque o que interessa é o campo.
Então a gente tem que ser criativo, que também é uma palavra muito usada, mas não é nem, para mim, criatividade, é estratégia. De repente, um ou outro a gente consegue efetuar uma compra, mas outros jogadores a gente tenta trazer de graça, por um empréstimo de graça, com opção de compra. E isso, às vezes, vai errar e vai acertar. E um clube, no nosso momento, ele é um clube que, se a gente contratar 3 jogadores e, por acaso, esses jogadores não derem certo, fica muito evidente. Tem clube que contrata 10 jogadores e erram em 7, mas acertaram 3. Então, os que erraram passam batido. E a gente fica muito visado pelos jogadores, de repente, que não deram certo. Porque vocês têm que ir ali... Porque como tem pouco recurso, você tem que ser muito certeiro. Mas a gente foi. Tem jogadores que têm muito potencial. Por exemplo, o Matheus França, que ainda não deu uma resposta, e às vezes a torcida sente que ele não deu uma resposta, e às vezes ele tem uma pressão e uma cobrança. O Crystal Palace não ia pagar o valor que pagou por ele se ele não fosse um jogador que ele é. Só que ele vem de uma lesão, né? Passou um período sem jogar, está se readaptando ao futebol brasileiro e a expectativa é que ele dê uma resposta. Então a gente precisa da confiança do torcedor, da confiança do próprio jogador nele mesmo. Então é um processo de equilíbrio assim, nesse momento da instituição. Vocês formalizaram ali uma proposta pelo atacante Brenner para o Udinese? Formalizamos. Já está na administração do clube da Udinese. E vocês estão otimistas? Difícil de falar, né, Beto? Assim, o otimismo vem pelo desejo do atleta. Isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente, né? Então, assim, ninguém gosta de tomar prejuízo, né? Mas só de ter um interesse, do atleta ter um interesse, isso já é um ponto muito positivo, né? Para essa contratação. Mas agora é aguardar. Agora é um momento de aguardar e ver o caminho que vai tomar. O Admar falou que não veio proposta oficial pelo Verratti ainda, né? Mas muito se falou sobre o Cerro Porteño. Não chegou nada ainda para vocês, né? Ele falou na segunda, hoje chegou alguma coisa para vocês? Você acha que... Porque, assim, já são 3 anos que sempre surge aí o nome do Verratti em outros clubes. Você acha que tem a ver alguma coisa também com os representantes do atleta? A questão do Verratti é muito simples e direta e sem nenhum problema para a gente debater. O Verratti, o contrato do Verratti de forma anterior, ele tinha uma cláusula que se ele jogasse 60% dos jogos, mais de 45 minutos, ele renovaria automaticamente o próximo ano. Na negociação anterior, que foi uma negociação que eu fiz diretamente com o Verratti, eu tiro essa cláusula e já dou o outro ano para ele, sem ele ter o objetivo de cumprir os 60% dos jogos jogando mais de 45 minutos. Eu já dei esse contrato para ele. Então já é uma forma de reconhecimento por tudo que ele fez e faz e pelo ídolo que ele se tornou e com muito mérito e com um salário muito bom. Então ele tem contrato até 2026, tá? Se a proposta chegou, ela chegou para o Verratti, ela não chegou para o Vasco. Então eu acredito que se o Cerro fez uma proposta, ele faz uma proposta para convencimento do atleta, até porque é um atleta que já tem 37 anos e dificilmente um clube compra um atleta de 37 anos. Ele tenta seduzir o atleta para que o atleta convença o clube para sair. Para ficar claro alguns pontos, no planejamento que você perguntou esportivo, em nenhum momento o Verratti foi pauta de saída. Porque alguns atletas ali são pautas de saídas. E aí a gente vai marcando xizinho. Quem tem potencial de venda, quem tem potencial de empréstimo, quem tem potencial de a gente pagar o empréstimo, pegar metade do salário. A gente olha o cenário e exercita. O Verratti ele faz parte do planejamento esportivo de 2026. Ele tem contrato até dezembro de 2026. Isso quer dizer que ele tem que ser número 10, capitão? Não, isso é uma decisão técnica. Se ele não jogar, se ele ficar no banco, se ele não entrar em nenhum jogo, ele continua sendo importante pra gente. Por isso a gente tem contrato com ele até dezembro de 2026. Agora, se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. O nosso planejamento é ter o Verratti. Se o Verratti chegar para mim e falar, presidente, recebi uma proposta
financeiramente irrecusável, eu estou com 37 anos, o meu contrato aqui, quando eu terminar, eu vou estar com 38, eu posso ajustar, melhor a questão financeira. Cara, eu nunca vou prejudicar a instituição e você é muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega num acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada. Como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti, porque a narrativa que foi criada é essa. E essa narrativa é mentirosa. Então, para mim, não tem nada ainda. Para mim, o Verratti faz parte do planejamento de 26, como nós fizemos. Agora, se ele tiver algum interesse de sair, ele tem que falar que ele quer sair. Mas no caso não é isso. No caso do Vasco e no meu caso, da comissão técnica, é que o Verratti permaneça. Isso não quer dizer nada, que vai ser titular, que vai ser reserva, que vai ser capitão. Quer dizer nada, mas que ele permaneça no clube até o final de 26. Tá certo. Agora, sobre o Douglas Luiz, o Admar deixou ali as portas abertas para ele, falando quando for no momento financeiramente possível. Você vê essa chance de acontecer isso em breve? Tem muitos jogadores que têm o desejo de retornar ao Vasco, né? E a gente também tem o desejo que esses jogadores retornem. Como eu falo para você, assim, é sempre muito difícil competir. Quando o jogador tem o desejo, isso já é um bom caminho. Não é meio caminho andado, mas é um bom caminho. Mas é um sonho, ele já sabe, ele já teve contato com alguns membros da diretoria. Assim, alguns jogadores que já manifestaram isso, né? A gente sempre deixa ali um oi, né? Oi. Sim. Para isso, no próprio momento que eu tive com a delegação da Seleção Brasileira, jogadores que atuaram no Vasco, eu falei que enquanto eu estivesse presidente, que eu tenho o desejo que eles retornassem, mas é muito difícil, até porque cada um deles assim tem evoluído muito na Europa. E a gente conta, mas são negociações mais difíceis assim de serem concretizadas. Agora, a renovação de Coutinho, vocês já conversam sobre isso? Ainda não conversamos esse ano, né? Eu tenho uma relação muito boa com o representante do Coutinho, com a família do Coutinho. Primeiro, eu já sou muito grato ao Coutinho lá atrás, né? Porque ele abriu mão de muita coisa para vir para o Vasco, e nós fizemos um esforço financeiro muito grande para que ele viesse realmente para o Vasco, e é o desejo que ele continue com a gente. Eu acho que o Coutinho é uma conversa não simples, porque se trata de um jogador grandioso, né? Mas é uma conversa de um trato mais tranquilo, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter essa conversa para que o Coutinho permaneça em São Januário. A ECAP recusou uma proposta de vocês de 150 milhões? Não, isso é mentira. A questão da ECAP é muito simples, Roberta. A ECAP, ela, pela lei americana, ela não pode ser administradora de nenhum clube de futebol. E como ela era uma das maiores credoras da 777, quando ela foi cobrar a 777 pelo dinheiro que ela tinha emprestado, a 777 não tinha o dinheiro para pagar, entregou as ações. E ela, com as ações, ela tem que se desfazer, porque pela lei americana ela não pode administrar. Então, como possível investidor, essa negociação, para mim, é simples de acontecer. Até porque os valores que a 77 aportou, dos 31%, esse valor já é menor do que a dívida que foi causada por eles. Mas a ECAP também se prejudicou, né? Ela não fez parte do processo da 777. Ela também foi prejudicada pela 777. Mas essa negociação dentro da arbitragem ainda, com o investidor, eu acho que é muito tranquila de acontecer. Eu acho que isso não é um ponto que atrapalha em nada. Eu acho que vai acontecer com naturalidade quando o investidor entrar, quando chegar um investidor, para que o Vasco ande sem problema nenhum jurídico. Então, já entrando nessa questão do investidor, venda da SAF, Marcos Lamac é um nome que vocês vêm conversando? Eu tenho um NDA assinado e não posso falar com quem são os investidores. O que eu posso falar é que de todos os NDAs lá de trás já assinados, tem um NDA que é com um dos investidores que está num processo mais adiantado, muito mais adiantado do que todos os outros, né? E eu espero que aconteça. Por experiência e por vivência já dessa cadeira que me traz tanta responsabilidade, a gente só vai falar quando tudo estiver ok. E quando espero que isso aconteça, a gente vai passar no Conselho Deliberativo, ter aprovação no Conselho Deliberativo do clube, toda a transparência que eu sempre exigi com o contrato anterior da 777, que seja com um novo investidor, que as pessoas tenham, obviamente, ciência do que vai ser o contrato.
e o clube, que é o que a gente deseja, tem um novo investidor. Que o novo investidor consiga fazer com que o clube ande sem nenhum problema. É bom só ressaltar que tem alguns exemplos de SAF que não são exemplos de sucesso. E a gente cobra tanto profissionalismo e muitas SAFs não foram profissionais, né? Inclusive, quando eu entro aqui, é salário atrasado, compromissos que foram apalavrados e não foram colocados em contrato, eu honrei. Vamos deixar claro isso, tá, Beto? Com relação até passagens de viagens para jogadores que são de fora do país, que foi acordado com eles e não foi colocado no contrato, eu honrei esses compromissos. Então, um cara que vem, que eles dividem o clube a todo momento, né, mas eu não gosto, que vem da associação, é que teve atitudes profissionais e vem profissionalizando o clube ainda mais. Então, assim, o desejo por investidor é um desejo muito cuidadoso, é um desejo grande, não só meu, mas de todo o grupo e também dos torcedores, mas muito cuidadoso para que seja um investidor muito responsável com a instituição. Você acha que já acontece em breve, esse ano, primeiro semestre? Roberto, é difícil de eu cravar. Assim, são conversas boas, né? Conversas, como eu te falei, bem adiantadas com relação aos outros NDAs que foram assinados e pararam bem no início, né? Não tiveram segmento para outras etapas. Não. Lá atrás o Marinax só simulou, assinou o NDA, mas não andou em nada. Então, assim, eu acho que foi muito mais não uma fantasia, mas jogar muito mais para a galera do que realmente tem intenção de investir no Vasco. E não foram cumprindo etapas para a gente ir passando de fase. E esse investidor agora é um investidor que já passou a primeira fase, já passou a segunda, já passou a terceira, já passou a quarta. E a gente está esperando que as coisas aconteçam. Quer dizer que vai acontecer amanhã? Quer dizer que vai acontecer daqui a um mês? Quer dizer que não vai acontecer? Eu não posso afirmar. Eu só posso assinar quando acontecer, quando tiver assinado, aí a gente vai saber. E a família Gereissati, vocês chegaram a conversar com eles também? Não, foi só mesmo especulação. E fala um pouquinho sobre essa questão que foi homologada, esse processo de recuperação ali, judicial. Sim. Mudou já alguma coisa? Então, a juíza, ela homologou dia 21 de dezembro. Então, a partir agora de janeiro, eu já começo a fazer os pagamentos estabelecidos pelo plano de recuperação judicial aprovado, que vai girar, na previsão, 25 a 30 milhões por ano. Esses valores são dívidas do passado, não tem nenhuma relação com a atual gestão, mas só que interfere diretamente na receita operacional, no custeio operacional. Então, eu como presidente, além de gerar uma receita para o custeio do ano, eu tenho que gerar mais 25 ou 30 milhões para poder fazer frente com essas dívidas do passado. Mas é o processo duro que a gente fala, que muita gente não quer passar, e é difícil de passar mesmo, Roberto, porque a gente vê os outros clubes investindo, contratando mais, uns com responsabilidade mesmo, porque já estão no nível de estrutura financeira equilibrada, outros por irresponsabilidade, mas no meu caso eu não vou ser irresponsável com a instituição. É difícil? Porque eu tomo pancada pra caramba, porque as pessoas querem jogadores muito, muito, muito valiosos. Mas eu não vou fazer isso com a instituição. Enquanto eu estiver presidente, eu não vou causar nenhum dano financeiro ao clube. Pelo contrário. Muito se falou da recuperação judicial, mas foi aprovada, espero que eu não esteja equivocado aqui, porque são muitos números, mas foi aprovado pelos credores 97,7% dos credores. Então, assim, que absurdo de plano é esse se 97% dos credores aprovaram o plano. Então, assim, e muitos credores que chiaram, que deram show, foram credores que, quando tinham outra gestão, eles fizeram parte, não receberam R$1, não cobraram, e agora eu estou disposto a pagar a dívida. Obviamente que receber um deságio é ruim, por isso que eu agradeço também aos credores a compreensão, porque eles entenderam que desse lado é alguém que quer pagar as contas, e para o Vasco sobreviver, o remédio que a gente fala é amargo mesmo. Então, assim, não adianta eu sair contratando, fazendo mais dívida, que vai virar uma bola de neve.
Então eu preciso estancar. A gente estancou com a recuperação judicial, que todo mundo já sabe que para eu entrar na recuperação judicial, eu como presidente do clube tenho que botar os meus bens, e eu me dispus a isso, porque para demonstrar a correção e a honestidade do processo que está sendo feito. É doído, mas quando a ferida estiver curada, é o Vasco que só vai ter receita, e quem tiver aqui daqui a algum tempo, né, que seja responsável para que o clube não volte a ter problemas financeiros como já teve. Vocês pensam em pegar um novo empréstimo também? Porque até quando a gente precisa de mais um DIP, né, de um empréstimo para ir equilibrando, mas até para segurar os salários dos jogadores? Tá tudo dentro do orçamento que foi planejado e das receitas necessárias para a gente honrar os compromissos que a gente tem, né, com os atletas, com o clube, para os pagamentos da recuperação judicial. Então está tudo dentro do cronograma assim, que a gente estabeleceu. Não é nada, agora que a gente entrou em recuperação, estamos ali, temos que pegar mais um DIP correndo. Não, isso aí está dentro do planejamento que a gente fez, já contando que existiria a aprovação da recuperação judicial. E sobre o potencial construtivo, né? Precisa concluir essa venda para começar essa reforma em São Januário. Em que pé que está isso? Que a reforma começa esse ano? Então, Beto, isso é bom também falar, porque você acaba saindo de errado na história, passando a ser vilão sem ter culpa. Lá atrás, lá no início, né, logo quando eu entro, a gente tinha uma empresa que estava tudo certo para comprar mesmo, e foi aonde eu falei assim, eu não posso fazer mais o que eu fiz, porque estava tudo certo, só que ele não assinou. E ele partiu para um outro terreno de um potencial construtivo, de uma outra área, e não quis mais esse. E aí deu errado. Agora, a questão é a seguinte, nós temos 3 investidores, 2 investidores com os documentos já trocados, mas não efetivaram a compra, mas são investidores para um metro quadrado menor. E o maior investidor, que seria para grande parte do metro quadrado, ele está negociando com o terreno onde vai ser estabelecido o potencial construtivo. Ele está conversando com o dono do terreno. A minha função, ela tem um teto, né? Por exemplo, eu muito agradeço ao prefeito Eduardo Paes, foi um cara que se empenhou e se empenha nisso. Eu passei muito tempo com os vereadores para que as coisas evoluíssem, para a gente ter o decreto. Então, assim, eu fui indo, e mesmo não tendo força agora na negociação, porque não parte de mim, sim do investidor com o dono do terreno, eu insisto, eu provoco, mas eu não posso botar uma arma na cabeça do dono do terreno para ele vender e para o investidor comprar. Então, assim, eu tenho que esperar esse processo. Então, eu não tenho culpa nenhuma nesse processo. É uma questão econômica, não só dos dois, como também do país, que demoram para fazer esse trâmite. Mas o desejo é que isso aconteça e que a gente faça a obra de São Januário. Não tem também como eu previsionar para você, vai ser agora, vai ser daqui a 2 meses, vai ser no meio do ano, vai ser no final. Gostaria muito, mas eu sou muito verdadeiro e transparente. Então, assim, não depende mais de mim, depende da execução da compra e da negociação do investidor com o proprietário do terreno. E eu só vou fazer isso também, Roberto, quando eu tiver o valor total do potencial construtivo. Eu posso vender, vamos dizer que os 2 investidores que são menores, do metro quadrado menor, eles comprem e executem. Aí eu posso até iniciar a obra, mas aí eu não vou ter o restante do dinheiro. Então, assim, eu só vou fazer quando eu tiver o dinheiro completo. Ah, mas ficou mais caro. Ficou mais caro porque o potencial aconteceu lá atrás. E as coisas aumentam o valor. Material de construção, tudo aumentou. Então, eu consigo o dinheiro do potencial construtivo e dentro disso também eu vou gerar novas receitas, com venda de camarote, venda de cadeira cativa, para chegar nesse valor que teve um aumento, obviamente, por causa da inflação. E esportivamente dentro de campo, o Vasco ano passado chegou na final da Copa do Brasil. Esse ano, para onde o Vasco olha, que direção? Eu fui interpretado de forma errada, na minha concepção, por uma frase que eu falei, porque eu fiz uma frase completa e pegaram só um pequeno e ficaram ali torcendo para que eu errasse no que eu estava falando, né? Aquela questão do G8. Do G8. E eu falei isso antes da segunda janela. E o que eu quis dizer é que eu não estava em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu estava contando que eu estava no G8, mas em oitavo, me comparando com os times que estavam atrás de mim até o 20º. Jogador por jogador. E aí eu falava de Léo Jardim, de PH, de Piton,
de Tietê, que estava jogando muito, de Nuno, que estava jogando muito, de Verratti, que estava jogando muito, de Ryan. Então a gente tinha ali quase que 70%, 80% dos jogadores que venciam individualmente os outros jogadores, que não é uma matemática exata. E o complemento da minha frase foi o seguinte: o que vai fazer a gente terminar entre os 8 ou mais para trás vai ser o desempenho da equipe. Foi só o que eu falei. Eu não me comparei com o Palmeiras, com o Atlético, com nenhum outro time que a gente via que estava na nossa frente. Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. O que eu peço sempre para os atletas, e vou conversar com eles antes do início das competições, já tive uma conversa, mas vou ter outra, é que a gente precisa ter o comportamento que nós tivemos nos 4 jogos, os 2 jogos da semifinal e os 2 jogos das finais, onde a equipe se comportou como tem que se comportar contra todas as equipes, sejam equipes maiores, que eu digo de elencos mais qualificados, ou equipes com elenco de menor porte. O nosso comportamento vai dar a diretriz onde a gente vai terminar. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Agora, a perspectiva é que a gente tenha um ano positivo, porque o time é um time bom e a gente está tentando qualificar dentro das nossas condições para que a gente tenha um ano tranquilo, principalmente na questão de Campeonato Brasileiro. Só confiança no Diniz, né? Porque teve ali aquela irregularidade na reta final e você bancou o Diniz. Sim. Assim, Roberta, eu fui muito criticado no início por ter saído da comunicação falando uma coisa e tendo atitudes diferentes da comunicação. E é normal as pessoas falarem sobre isso. O que não é normal é colocar o caráter em cima de um comportamento que eu tinha como comentarista e um comportamento que eu tenho como presidente, que são coisas completamente diferentes. No tanto que se eu voltasse para a comunicação, eu não mudaria nada do que eu falei. Eu só acrescentaria algo. Então, assim, a questão de ter mandado alguns treinadores embora, ou contratado alguns treinadores, porque quando eu sento aqui e eu olho para o mercado também não me oferece aquilo que eu, Pedrinho, acredito de futebol. Né? Então, às vezes, eu tenho que fazer algum movimento, porque eu não posso ficar muito tempo sem treinador. Até pela exigência e a grandeza do clube. E, às vezes, você faz uma contratação contando que o treinador entregue aquilo que ele tem para entregar, não o que eu gosto que ele entregue. E dentro daquilo que alguns treinadores poderiam entregar, eles não entregaram. Eles não entregaram o que eu gostaria como futebol, eles não entregaram o que eles poderiam me entregar. Essa é a minha visão. E com isso, a saída. E aí o Diniz está no mercado, eu trago o Diniz. E até conversando com ele, assim, é normal o Vasco ganhar 4 jogos. É normal. O que não é normal é a gente não fazer pontos em 7 jogos. E aí então, se você olhar dentro de uma normalidade, uma equipe como o Vasco, não estou falando da grandeza da história, não, uma equipe como time. Um time bom, a gente tem um time bom. Você não pontuar em 7 rodadas, isso não existe. Porque dentro de uma normalidade a gente pontuaria ali e a gente brigaria mais em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Diniz é um cara excepcional, que teve propostas maiores que a nossa, com jogadores de forma internacional desejando ele, ligando para ele para que ele fosse para o clube, e ele prontamente, quando a gente inicia a negociação, ele estaciona com todos os outros clubes, mesmo sabendo da nossa dificuldade que a gente enfrentava, ele quis vir para o Vasco. Então é um cara que, assim, de um respeito enorme, eu tenho muito respeito por ele, pelo trabalho dele, ele está ali pelo trabalho e competência dele. Eu nunca fui amigo do Diniz, a primeira relação que eu tenho com o Diniz é agora. Porque as pessoas acham porque eu comentava que a gente era amigo, não, a primeira relação que eu tenho com o Diniz é agora. E ele está ali, independente dos resultados, porque qualquer presidente mandaria embora um time com 7 derrotas seguidas, né, aqui no Brasil, mas eu confio nele. Eu vejo o dia a dia dele, eu vejo o trabalho dele. Então, assim, é um cara que eu agradeço e eu acho que, se Deus quiser, esse ano ele também vai merecer os elogios pela competência dele. Você falou aí nessa resposta sobre essa questão ali da comunicação, que você, quando era comentarista, você largou, né, essa parte de comentarista para abraçar o Vasco. Você imaginava tudo como seria? Como é que você se imaginava aqui dentro? Valeu a pena? Está valendo a pena por tudo que você viveu nesse tempo?
Roberto, o Vasco, ele sempre vale a pena. O Vasco sempre vale a pena. A torcida do Vasco sempre vale a pena. Eu não imaginei que eu estivesse aqui porque eu entrei para ser presidente da associação. Se você pegar minhas falas na época de eleição, eu sempre falo em colaborar, contribuir e fiscalizar. Né? Mas aconteceu o que aconteceu e eu tive que estar aqui. E eu estando aqui, é uma cadeira pesada, dura, de muita aprendizagem, onde eu cometo, obviamente, muitos erros, né? Porque também é quase que impossível você gerir um clube desse tamanho, com tantos funcionários, com tantos torcedores apaixonados, e você acertar que todo mundo fique feliz, né? 20 milhões de torcedores fiquem felizes, todos os funcionários. Então, assim, eu cometo muitos erros. Mas vale muito a pena. Agora, é óbvio que é um jogo pesado, e se você me perguntar o que mais me chateia e entristece, é saber que, por ideologia política do clube, muitas pessoas torcem contra. E isso eu nunca vou entender. As pessoas podem não gostar de mim, podem não gostar de outro presidente, mas torcer contra o clube por causa disso, então essas pessoas não são Vasco. Eu fico completamente assustado, porque muitos membros do grupo, né, participam de grupos de WhatsApp, e eles percebem um movimento que é muito claro quando você ganha o jogo e quando você perde. Eles torcem para que as contratações deem errado, que você faz, eles torcem para você não passar de fase, e torcem mesmo. Então isso eu nunca vou entender como um vascaíno, dentro da política do clube, torce contra o clube. Pô. Então, assim, a política do Vasco ela é muito doentia. Só que o propósito, quando eu dou o pulo para esse lado, o propósito e a meta não vai me afetar. Enquanto eu estiver nessa cadeira, não vou ser afetado por isso. Eu vou ser criticado, vou ser elogiado, mas eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir dentro de um planejamento financeiro, jurídico, esportivo, errando, de repente mais do que acertando, mas com a intenção correta de botar o Vasco realmente num trilho certo. Tem eleições agora. No final do ano você vai se reeleger? Roberto, eu não estou pensando nisso. Não estou pensando nisso. Eu tenho muito trabalho agora, até o Vinícius, que é o nosso assessor aqui junto com a Paty, brincou com você que no final de ano, 31 de dezembro, eu estou mandando mensagem. Então, assim, a gente não para, eu não paro, a minha cabeça não para, a gente pensa em janela, a gente pensa em estruturar o clube, a gente pensa em investidor, a gente pensa no patrocínio, master, no patrocínio de material esportivo, a gente pensa no estádio. Então, assim, eu não tenho cabeça para isso agora. Não é a minha prioridade. Minha prioridade é o Vasco. É fazer bem pro Vasco, é trabalhar. Agora, no momento de quando for tomar essa decisão, é obviamente que eu vou pesar tudo, desde família, importância para o clube, a necessidade realmente de estar na cadeira, isso tudo eu vou pesar e tomar a decisão na hora certa. Até porque se você não se reeleger, não pode ficar, pode ser que fique 5 anos, né, fora de Sim. acordo ali. Então você ainda está pensando. É uma decisão lá na frente. Bom, sobre a Nike, falar um pouquinho sobre isso, o tempo de contrato já estreia também agora, né, a nova camisa, quinta-feira no Campeonato Carioca. O que você pode falar pra gente sobre isso? Foi um desejo muito grande mesmo da Nike, assim, a gente sempre sonhou com a Nike, e não por questão de valor financeiro, não, mas para registro de grandeza, né? Eu acho que são dois gigantes se unindo e isso fortalece ainda mais a marca do Vasco com a Nike ali na nossa camisa. E eu agradeço muito o esforço da Nike, porque eles tiveram um processo nas linhas de produção muito acelerado para entregar já em 26, porque dentro de uma normalidade, um contrato desse seria para entrar em vigor em 27, até pela questão de produção das fábricas da Nike estarem obviamente ocupadas, né, pela necessidade de você ter antecedência na programação de produção, e com isso isso deve gerar aí no início do primeiro trimestre ali uma dificuldade de abastecimento, né? Mas passando esse período tudo vai ser normalizado e o abastecimento para os lojistas, enfim.
vai estar tranquilo. Mas isso tudo só vai acontecer pelo desejo da Nike também de estar no Vasco. São 7 anos de contrato, onde eles firmam um contrato praticamente com 2 anos de antecedência. Com a gente eles fizeram em 1 ano de antecedência, por isso que aceleraram todos os processos, por isso essa questão de repente, no início do ano, a dificuldade de abastecimento. Mas eu acho que é uma parceria realmente que muda o nível do Vasco dentro do cenário internacional, que é o desejo da Nike também. Tá certo, Pedrinho. Obrigada por essa exclusiva, por bater esse papo com a gente. Até a próxima e boa sorte em 2026.